Nas últimas aulas, nós vimos sobre o sistema reprodutor humano, né? Que é o sistema que tem como finalidade haver a reprodução dos seres humanos. E nessa aula de hoje, nós vamos ver os processos reprodutivos dos animais em geral. A reprodução é uma característica própria dos seres vivos. Ela pode ser assexuada ou sexuada. E na maioria dos animais, né, principalmente seres humanos, ocorre uma reprodução sexuada. Qual é a diferença desses dois processos? Na reprodução sexuada, necessita haver gametas, gameta masculino, gameta feminino, para que ocorra esse tipo de reprodução. Então, os seres humanos, como a gente viu, a mulher que produz o óvulo, que é o gameta feminino, e o homem que produz os espermatozoides, que é o gameta masculino. Então, havendo a união desses dois gametas, nós temos uma reprodução sexuada. No caso da reprodução assexuada, vai ocorrer sem necessitar a presença desses gametas, que a gente vai entender melhor esses dois termos agora. Os animais, assim como todos os seres vivos, eles são capazes de se reproduzir. Isso significa que eles podem dar origem a novos indivíduos da sua espécie, permitindo que elas continuem a existir. Então, a principal função, a principal finalidade da reprodução dos seres vivos é justamente isso, para que o animal consiga continuar existindo. Existam novos indivíduos daquela espécie. A assexuada é a reprodução em que uma célula ou mais vai se desprender do corpo do animal e vai se desenvolver, formando um novo ser vivo. Ou seja, nesse tipo de reprodução não necessita a presença de gametas. Nós temos aí dois tipos de reprodução assexuada, que é a fragmentação, que também pode ser chamada de regeneração, e o brotamento. A fragmentação ou regeneração é quando um novo indivíduo é formado por fragmentação a partir de um pedaço que se desprendeu acidentalmente do corpo de um indivíduo adulto. Ele ocorre principalmente em esponjas do mar, Alguns plateumintos, como as planárias, alguns equinodermos, como as estrelas do mar. Então, esses seres, eles têm essa reprodução assexuada na forma de fragmentação, como a gente vê aí um exemplo de um animal que ele foi dividido em alguns pedaços e cada pedaço desse animal se transformou em um novo ser. Então, a partir de um animal, se desenvolveu mais 4 da mesma espécie através da fragmentação. O brotamento é quando forma-se no corpo do indivíduo adulto alguns brotos. Esse broto ele vai crescendo até se desprender e dar origem a um novo indivíduo. Essa forma de reprodução também ocorre nas esponjas do mar. Agora nós temos aí a reprodução sexuada, que é a reprodução da maioria dos animais, principalmente os seres humanos. A reprodução sexuada pode ocorrer entre indivíduos de sexos diferentes, Ou seja, macho e fêmea, mas também pode ocorrer em seres do mesmo sexo, ou seja, feminino, só o feminino e só o masculino, que no caso desses animais são chamados de hermafroditos. A fecundação, ou seja, o encontro dos gametas, pode ocorrer no ambiente, que é chamado aí de fecundação externa, ou a partir do contato corporal entre dois indivíduos, geralmente dentro do corpo da fêmea, que aí chamamos de fecundação interna. Então, no caso dos seres humanos, no caso de animais como cachorro, gato, os bovinos, existe uma fecundação interna, que é quando o gameta ele necessita entrar dentro do corpo de um dos indivíduos, no caso da fêmea. Já na fecundação externa é quando lançam no ambiente os gametas, como é o caso dos anfíbios, dos sapos. Eles lançam na água os gametas, que fora do corpo do animal vai ocorrer a fecundação. Aí nós temos uma fecundação externa.
Além disso, a reprodução sexuada, os novos animais, eles podem se desenvolver e nascer a partir de ovos, como é o caso das tartarugas, que aí nós temos animais ovíparos, que é quando o animal nasce a partir do ovo. E temos também os animais que nascem, que se desenvolvem até nascer dentro do corpo dos pais, né? Dentro da fêmea. E aí nós temos animais vivíparos. Vivíparos, os animais se desenvolvem dentro do corpo da fêmea. Ovíparos, os animais se desenvolvem até nascer dentro de ovos. Depois de nascido, se os filhotes eles são bem parecidos com os adultos da sua espécie, né, como é o caso dos seres humanos, os bebês eles nascem com todas as características de um ser humano adulto, né? Olhos, nariz, boca, braço, todas as estruturas que compõem um ser humano. Então aí nós temos um desenvolvimento direto, que é quando o filhote ele vai ter características iguais ou parecidas com a da espécie adulto, né? Como é o caso não só do ser humano, mas também dos cachorros, gatos, a grande maioria dos animais mamíferos, né? Quando falamos de uma espécie que tem um desenvolvimento indireto, é quando o filhote ele não se parece nem um pouco com a sua espécie adulta, que é o caso, por exemplo, dos anfíbios. Além também de outros exemplos, como borboletas, né? Que as borboletas elas não nascem em forma de borboleta, como é o caso também dos anfíbios. Os anfíbios, eles lançam os gametas, né? Tem a fecundação. Aí, depois dessa fecundação, vai ocorrer o girino, né? A formação do girino, que é como se fosse uma larvinha, um animalzinho que não tem nenhuma aparência com o anfíbio adulto, né? Com o sapo. Então, é passar por toda essa metamorfose, né? De desenvolvimento, de adquirir características semelhantes ao do adulto, até que ela atinja a fase do adulto. Então, isso aí ocorre com desenvolvimento indireto. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem assistir novamente esse vídeo, observar com mais detalhes cada informação dele, ou então entrar em contato comigo no privado. Boa atividade para todos!